Então, nosso trabalho é sobre a parede abdominal e suas fragilidades. A gente divide o trabalho em 4 partes, que é a anatomia da parede anterolateral do abdômen, fragilidade e hérnia, mesma coisa com a posterior, anatomia das incisões laparotômicas e por vídeo, e anatomia e referência anatômica, radiológica e ultrassonográficas e paracentéses. Na anatomia da parede anterolateral do abdômen, a gente vai falar dos limites, que os limites superiores se dão pelo processo tifóide do externo e as cartilagens das costelas 7 até a costela 10. Nos limites inferiores, a gente tem a margem superior do símbolo do membro inferior e o ligamento inguinal, que não está representado nessa imagem aqui. A composição da parede anterolateral está demonstrada nessa imagem, da região mais superficial para a região mais profunda, onde a gente tem a pele. Logo abaixo da pele, a gente tem a antela subcutânea, que é a camada mais superficial, e ela é responsável por armazenar uma grande quantidade de gordura. Ela tem uma peculiaridade que abaixo da cicatriz umbilical, a sua porção mais profunda muda a composição, que ela adquire uma quantidade aumentada de fibras colágenas e fibras elásticas. Está representada por essa área roxinha aqui. E com isso, a gente vai ter uma dupla composição, onde a área gordurosa vai ser chamada de panículo adiposo e a área mais profunda, que vai estar representada pelas fibras, ela vai ser chamada de extrato membranáceo da tela subcutânea do abdômen. Abaixo da tela subcutânea, a gente tem a face de revestimento, que ela vai revestir os músculos abdominais, e ela é específica para cada músculo. E uma peculiaridade é a face parietal do abdômen, que ela é mais profunda e ela muda de acordo com a estrutura que ela reveste. Porém, para a face transversal, que vai revestir o músculo transverso, e ela é um ponto cirúrgico para acesso de órgãos posteriores do abdômen sem precisar furar o peritônio. Abaixo da face de revestimento, a gente tem a gordura extraperitoneal e, por fim, o peritônio parietal. A composição muscular da parede anterior do abdômen, ela se dá dividida em 5 pares de músculos, onde 3 pares são planos e 2 pares são verticais. Os músculos planos, eles são o oblíquo externo, o oblíquo interno e o músculo transverso, e os músculos verticais, eles são o músculo reto e o músculo piramidal. O piramidal a gente não vai abordar porque ele pode até estar ausente em 20% da população. As principais funções desse músculo são para comprimir as vísceras abdominais e aumentar a pressão intraabdominal. Você vai fazer uma pressão de oposição ao diafragma, importante na tosse, na respiração forçada. Também pode ser relacionado à movimentação de rotação e outras do própria parede abdominal em si. Aqui a gente tem uma divisão macroscópica da parede abdominal, onde a gente tem uma divisão em 9 quadrantes, de acordo com principalmente os órgãos que vão estar contidos dentro desses quadrantes. E essa divisão é feita através de 2 linhas verticais, que passam na linha clavicular direita e esquerda, e 2 linhas horizontais, que são as linhas subcostal, que se dá na altura do 10ª cartilagem costal, e a transtubercular, que dá na altura dos tubéculos da crista ilíaca. Então, as 2 linhas verticais e as 2 linhas horizontais são representadas aqui, dividindo em hipocôndrio direito, região epigástrica, hipocôndrio esquerdo, região lombar direita, região umbilical, região lombar esquerda, região ilíaca direita, hipogastro, região ilíaca esquerda. E cada região vai ter órgãos que vão estar principalmente contidos nela, que ajudam a delimitar as patologias, de acordo com o que está apresentado. Falando um pouquinho de cada músculo, o músculo mais superficial, mais externo, é o músculo oblíquo externo do abdômen. Ele é dividido em fibras posteriores, e suas fibras posteriores são mais verticais e as suas fibras anteriores formam um leque no sentido medial. E é importante falar que as suas aponeuroses se juntam na linha média para formar a bainha do nervo reto. E quando as suas aponeuroses se encontram com as aponeuroses do músculo oblíquo interno
do lado oposto, elas se juntam para formar um músculo de gasto, que também é importante na rotação do ombro em direção ao joelho. Aqui a gente tem uma visão intermédia da parede anterior abdominal, onde a gente tem a visão dos arcos costais, a gente tem a visão do oblíquo interno, que é o próximo músculo que eu vou falar. O músculo oblíquo interno, ele é um músculo intermédio, e as suas fibras, na maior parte, estão em orientação perpendicular às do músculo oblíquo externo. E as suas aponeuroses também participam da formação da linha alba, que eu vou explicar mais à frente. O músculo transverso é o músculo mais interno e as suas fibras se orientam em direção transversal, exceto na sua porção inferior, que elas são paralelas ao oblíquo interno. Entre o oblíquo interno e esse músculo, a gente tem o plexo neurovascular da parede anterolateral do abdômen, onde passa o conteúdo vascular, arterial e venoso e nervoso que vai inervar e irrigar essa região. O próximo músculo que a gente vai falar é um músculo reto. Aqui a gente tem uma dissecação mais profunda também do abdômen. A gente consegue ver o músculo transverso, os arcos costais, uma parte do músculo reto que eu vou falar agora e o plexo neurovascular. O músculo reto, ele é um par de músculos, um músculo direito e esquerdo, que ele é intermeado pela linha alba, que a gente consegue ver bem direitinho. E a sua sustentação é de forma transversal pela bainha do músculo reto, que eu vou explicar mais na frente, nas chamadas intersecções tendíneas, que são representadas por aqui, onde o músculo tem uma área de músculo, intersecção tendínea, outra área de músculo. Aqui a gente tem uma visão geral dos músculos os principais músculos que compõem a parede anterolateral do abdômen, onde a gente tem o oblíquo externo, que é o mais externo, a gente tem o oblíquo interno, transverso e o músculo reto com as intersecções tendíneas aqui, a linha alba. Também é possível de ser vista. Quando a gente vai falar da bainha do músculo reto, a gente tem que ter noção que ela se divide na linha arqueada. Acima da linha arqueada, que são os 2/3 superiores da bainha do músculo reto, a gente tem que o músculo oblíquo interno, representado pelo músculo intermedial, ele vai se dividir em uma porção, a aponeurose dele, no caso, vai se dividir em uma porção anterior e uma porção posterior. Essa porção anterior vai se juntar com a aponeurose do músculo oblíquo externo. E essa porção posterior vai se juntar com a aponeurose do músculo oblíquo interno. E essas duas lâminas vão formando uma lâmina. Elas vão se encontrar aqui, formando a linha alba. Isso acontece dos dois lados. Abaixo da linha arqueada, todas as aponeuroses dos músculos vão passar na região anterior e na região posterior a gente vai ter apenas a face transversal. Aqui então a gente tem as aponeuroses do oblíquo externo, oblíquo interno e transverso e a face transversal sendo representada na imagem. Então, eu vou falar sobre a neurovasculatura da parede anterolateral do abdômen. Primeiro, a gente tem os dermátomos da parede anterolateral do abdômen, e ele é quase que semelhante ao mapa da distribuição dos nervos periféricos, já que os ramos anteriores dos nervos espinais, que é do T7 ao T12, eles não vão participar da formação do plexo. Nesse caso, a gente tem uma exceção do ramo anterior de L1, porque ele vai se bifurcar em 2 nervos periféricos nominados. E cada dermátomo ele vai começar posterior, sobreadjacente ao forame intervertebral, por onde o nervo espinal vai sair da coluna vertebral e vai seguir, né, em direção à inclinação das costelas ao redor do tronco. A gente tem as veias cutâneas que circundam o umbigo e elas anastomosam com as veias periumbilicais, que são pequenas tributárias da veia porta e são paralelas à veia umbilical obliterada. E só para lembrar que as veias profundas da parede anterolateral do abdômen, eles vão acompanhar a artéria e, consequentemente, vão receber o mesmo nome. E agora, falando dos vasos sanguíneos primários, a gente tem os vasos epigástricos superiores e ramo dos vasos músculo-frênico do vaso torácico interno. Tem os vasos epigástricos inferiores e circunflexos ilíacos profundos dos vasos ilíaco externo. Os vasos circunflexos ilíacos superficiais e epigástricos superficiais da artéria femoral e veia safena magna.
e tem os vasos intercostais posteriores do 11º espaço intercostal e os ramos anteriores dos vasos subcostais. Em relação à drenagem linfática, a gente tem que o linfático da pele e da tela subcutânea, da parede abdominal, tanto anterior quanto posterior, que estão situadas superior ao umbigo, eles vão drenar para os linfonodos axilares, e os que estão situados inferior ao umbigo, eles vão drenar para os linfonodos inguinais superficiais. E além disso, a gente tem que os linfonodos dos músculos da parede abdominal, do tecido extraperitoneal e do peritônio, eles vão drenar para os linfonodos aórticos laterais, os paraexternais, líquido externo e inguinais profundos. Nesse quadro, né, ele mostra as artérias com suas respectivas origens, os trajetos e suas distribuições. E só uma introdução falando, né, que a hérnia abdominal, ela geralmente acontece porque tem uma má formação ou um enfraquecimento das camadas protetoras dos órgãos internos. E com isso faz com que você tenha uma protrusão no abdômen, seja essa protrusão parcial ou total, e aí você vai ter um orifício que se abre, né? E com isso a gente tem a hérnia abdominal. E a que a gente vai falar aqui no trabalho é sobre as hérnias umbilicais, epigástrica, incisional e a de espígio. As hérnias epigástricas, elas se localizam geralmente abaixo do apêndice tifoide e acima do umbigo, nessa região que está sendo demonstrada aqui nessa imagem. E elas se localizam na linha alba ou próxima a ela, e como a sua incidência não é clara, porque elas geralmente são assintomáticas, não tem como determinar uma epidemiologia certeira, mas sabe-se que elas são prevalentes entre a terceira e a quinta década de vida e são mais comuns em homens que em mulheres, em uma prevalência de 3:1. Aqui a gente fala da patogenia dela, que acontece por um enfraquecimento dos músculos da parede abdominal e da linha alba, e geralmente devido ao aumento da pressão intraabdominal, como em casos de obesidade, gravidez e outros. E o diagnóstico, como eu já falei, muitas vezes elas são assintomáticas e quando sintomáticas elas causam uma dor pouco acima do umbigo e que piora quando a gente faz algum exercício físico, quando aumenta a pressão intraabdominal, lembrando sempre que elas ficam mais evidentes quando a gente faz a manobra de Valsalva e melhoram nas posições de supino, assim como a dor. E as hérnias pequenas, ou seja, hérnias de menores tamanhos, geralmente são mais sintomáticas do que as maiores. Dentro das complicações, a gente tem o encarceramento, que é demonstrado nessa imagem aqui, onde o conteúdo intraabdominal extravasa pelo orifício herniário e ele se acumula aqui, ou seja, quando a gente tenta voltar esse conteúdo para dentro da cavidade abdominal, ele não consegue voltar. E tem o estrangulamento, que é mais grave, é quando a gente tem comprometimento do fluxo sanguíneo, que é ocasionado justamente por essa compressão que o anel herniário está fazendo nessa estrutura que já tinha extravasado por ele. E geralmente, quando tem as complicações, o tratamento é cirúrgico. As hérnias umbilicais são as mais comuns na parede abdominal, aqui a gente está demonstrando uma hérnia com conteúdo abdominal dentro do saco herniário, pele, a gordura subcutânea e os músculos abdominais. E elas são decorrentes do fechamento incompleto da cicatriz umbilical durante a infância ou pelo seu enfraquecimento que pode ocorrer anos depois, em adultos até. Ela é mais frequente em prematuros por causa da imaturidade da parede abdominal, também mais frequente em mulheres e está relacionada com os mesmos fatores como a pressão intraabdominal que eu já falei. O diagnóstico dela é mais fácil pelo exame físico, pela manobra de Valsalva, que eu já tinha falado também facilita. O tratamento tanto da hérnia epigástrica quanto da hérnia umbilical é cirúrgica e o objetivo é diminuir sintomas e prevenir complicações. No caso das hérnias umbilicais, em adultos elas devem ser sempre corrigidas, mas em crianças elas podem regredir de forma espontânea. Então, exceto em casos de complicações, a gente deve adiar ou postergar a cirurgia para até os 4 anos das crianças. E aqui a gente tem um esqueminha demonstrando como é a cirurgia de hérnia umbilical.
Em relação à hérnia de Spiegel, ela também é conhecida como hérnia ventral lateral, devido a defeitos que ela tem na parede abdominal lateral. Ela pode ser congênita ou adquirida, e geralmente ela é caracterizada por ter uma protrusão de gordura ou até mesmo de órgão através de um defeito numa região específica da parede abdominal, que é ao longo da linha semilunar. E essa linha, ela se estende através da borda lateral do reto anterior. E aí nessa imagem a gente consegue perceber a hérnia de Spiegel, a localização que ela acontece no paciente. Em relação à epidemiologia, a maioria dessas hérnias ela ocorrem do lado direito e acomete principalmente pacientes entre a quarta e sétima década de vida. E comparado aos outros tipos de hérnias, essa é relativamente rara, correspondendo a apenas de 1 a 2% de todas as hérnias abdominais. E a etiopatogenia está relacionada a um defeito que tem na face de Spiegel. E essas hérnias, elas geralmente são intraparietais e o seu saco herniário, ele vai possuir, né, uma dissecção depois da face do músculo oblíquo externo. O paciente pode apresentar sensibilidade e dor abdominal, além de também possuir uma massa abdominal na região central, entre o umbigo e a crista ilíaca da bacia. E quando o paciente tem algum tipo de obstrução intestinal, ele também pode apresentar vômitos e náuseas. O diagnóstico ele se dá pelo exame físico, além, né, do exame de imagem, que é a ultrassonografia abdominal, e o tratamento, ele se dá por intervenção cirúrgica, com o intuito de você evitar que tenha complicações, né, desse paciente. E a intervenção cirúrgica, ela pode ser ou de maneira convencional ou de maneira laparoscópica. E aqui falando um pouquinho da hérnia incisional, esse tipo de hérnia, ela vai ocorrer através de uma cicatriz cirúrgica que já está presente na parede abdominal. E aí, essa região, ela vai apresentar uma fraqueza e que, com o passar do tempo, ela vai se alargar, permitindo que os órgãos que estejam ali naquela região, eles se insinuem por esse orifício, e aí causa hérnia. Geralmente, a etiologia está relacionada com alguma técnica cirúrgica deficiente, com infecção pós-operatória, idade avançada, obesidade, gravidez. E apenas cerca de 10% das cirurgias abdominais elas podem evoluir para essa hernia incisional. E lembrando que quando tem cirurgia, que a incisão ela é transversal, o risco de evoluir para essa hernia incisional é bem menos frequente. E aqui mostra o paciente que ele apresenta uma cicatriz cirúrgica que tem a hérnia, né? Tem a presença da hérnia. E em relação aos sinais e sintomas, o paciente ele vai apresentar uma tumefacção de tamanho variável na linha da incisão, porém nem sempre o paciente ele apresenta dor. Apenas quando ele realiza movimentos de força abdominal, pode ser que venha uma sensação de desconforto. E a complicação, ela pode ser o encarceramento ou estrangulamento, além disso, também pode ter a disfunção respiratória. O tratamento também é cirúrgico, mas tem a sua particularidade, por exemplo, em hérnias incisionais que são muito grandes e em idosos, pode ser um problema de difícil resolução, porque você corrigir esse defeito pode levar a um aumento da pressão intraabdominal e com isso vai causar uma limitação dos movimentos respiratórios do paciente. Então, tem que sempre ver se vale a pena realmente intervir, né? Bom, então a gente vai dar continuidade ao trabalho agora, falando um pouco sobre a parede posterior do abdômen, dando enfoque para suas fragilidades e, por consequência, suas herniações. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que compõe, delimita e forma a parede posterior. Então a gente tem o conteúdo ósseo formado pelas vértebras lombares, L1, L2, L3, L4 e L5, associadas aos seus discos intervertebrais. Temos o componente muscular, formado pelo músculo psoas, maior, menor, o músculo ilíaco, o quadrado do lombo ou quadrado lombar,
E os músculos que têm um trajeto lateral pela parede já foram previamente discutidos. Então, novamente, temos o transverso, o oblíquo interno e o oblíquo externo. Temos ainda o diafragma, que não está representado nessas imagens, mas que serve como um limite superior para essa cavidade. E, além disso, temos o conteúdo formado por fáscias, plexo lombar, gordura, vasos e linfonodos. Agora a gente vai destrinchar de forma objetiva cada um desses componentes. Começando pelas fáscias, temos aqui um corte microscópico, indo de uma camada mais superficial para mais profunda, ou seja, indo daqui para cá, em que a gente pode ver a estratificação entre pele, tecido gorduroso subcutâneo, face de escapa, que está aqui em contato direto com o início desse entrelaçamento entre fáscia e músculo de trajeto lateral, ou seja, fáscia oblíquo externo, fáscia oblíquo interno, fáscia transverso. Depois disso, a gente tem a fáscia endoabdominal, que, como a gente já conversou, vai preencher toda essa cavidade abdominal, mais uma camada de tecido gorduroso, que, assim como essa mais superficial, é de quantidade variável entre cada indivíduo, e o folheto parietal do peritônio. Essa imagem é para ajudar a entender algumas características bem importantes da parede posterior. Então, ao contrário do que é natural de pensar, a parede não é plana. A gente tem essa proeminência formada pelos corpos vertebrais das vértebras lombares que determina, paralelamente a essa, dois sulcos, chamados sulcos paravertebrais. E nessas depressões, a gente vai ter um preenchimento pelos componentes retroperitoneais, sejam órgãos como os rins, a gordura perirenal e também o conteúdo vasculo-nervoso. Uma outra característica importante é a diferenciação entre a fixação dos músculos de trajeto lateral na parte anterior para a parte posterior. Então, se antes a gente tinha visto que a aponeurose do transverso e dos oblíquos se entrelaçam e na linha média vão formar esse tecido fibroso apenas, conhecido como linha alba, aqui na parede posterior, o oblíquo interno e o transverso terão a sua união por uma face conhecida como face tóraco-lombar, que ao invés de se unir a um outro tecido fibroso, vai se unir direto, vai se fixar diretamente a um conteúdo ósseo, ou seja, a fixação do oblíquo interno e do oblíquo e do transverso vai se dar nas vértebras lombares por intervenção da face tóraco-lombar, formando uma fixação muito mais firme e segura do que ocorre na parede anterior, o que ajuda a explicar, entre outros motivos, o porquê das hérnias lombares, né, da parede posterior, serem tão mais raras, tão menos frequentes que as hérnias da parede anterior. Essa face tóraco-lombar ainda vai se dividir no folheto anterior, que está aqui abraçando o pessoas maior, médio, que abraça aqui o quadrado lombar, e posterior, que vai abraçar aqui o eretor da espinha. Falando um pouco melhor desses músculos que ainda não foram detalhados, temos o psoas maior, com a sua origem aqui nos corpos vertebrais lombares, sua fixação no trocânter menor do fêmur, junto com o músculo ilíaco, que tem a sua origem aqui na crista ilíaca, e o quadrado lombar, né? Um músculo que tem 4 ventres, sua origem aqui na 12ª costela, sua associação aos processos espinhosos e sua inserção na crista ilíaca. Vemos também que esses dois músculos, ao passar pelo ligamento inguinal, passam a ser conhecidos como iliopsoas, o principal flexor da coxa. Sobre o componente nervoso, o que a gente precisa lembrar é que, assim como todo componente nervoso medular, a gente vai ter um ramo anterior e um ramo posterior. O ramo posterior é o que será responsável pela inervação da própria parede e do dorso. Enquanto que o componente anterior, o ramo vai se dividir entre fibras que vão formar a divisão simpática dessa região
enquanto que outra vai ser responsável por formar o plexo lombar, que vai se destinar tanto à própria parede, tanto à pelve, tanto ao membro inferior. Nessa imagem aqui, a gente tem, resumido de forma bem grosseira, a irrigação, drenagem e trajeto linfático. Então, se a gente olhar bem, a gente tem aqui o tronco lombar esquerdo, direito, e nessa união a gente tem início do ducto torácico, sendo que nesse ponto de união dos dois troncos, em algumas pessoas, pode haver a formação da cisterna do quilo. Esse ducto torácico, então, vai se continuar, vai preencher aqui o mediastino posterior e vai drenar a linfa de quase todo o corpo para o ângulo venoso esquerdo, aqui na união da jugular interna com a subclávia. Lembrar que a aorta descendente segue aqui no plano anterior aos cordos vertebrais e é acompanhada da veia cava inferior à sua direita. Indo um pouquinho mais além, né, essa irrigação arterial pela aorta, ela é definida por 3 planos vasculares principais. O primeiro plano é aquele que segue o meso dos órgãos que são intraperitoneais, aquele que vai seguir os órgãos retroperitoneais e a divisão que vai acompanhar a própria parede, que é a que interessa para a gente agora, e que vai determinar 3 artérias bilaterais, que são a frênica inferior, as lombares e a subcostal. Então, nessa imagem, a gente vê com detalhe a frênica inferior, as lombares, e a gente não vai conseguir ver a subcostal, porque embora seja um ramo da aorta descendente, não é ramo da aorta abdominal, e sim da aorta torácica. Para isso, a gente tem essa imagem aqui, para mostrar justamente a sua origem. Lembrar também da drenagem venosa, que de modo geral vai seguir o mesmo trajeto da irrigação arterial. Agora a gente vai detalhar as herniações da parede. Então, pessoal, dando continuidade à explanação do Léo aí, ele falou das estruturas que vão compor a parede posterior do tórax, do abdômen. Essas estruturas, elas têm pontos de fragilidade conhecidos, que são os pontos de Greenfeld e o ponto de Petit, e nesses pontos, eles têm uma espécie de formato triangular por causa das estruturas que os vão formar. Essas hérnias, elas são mais prevalentes em homens e na faixa etária de 50 a 70 anos, mas elas, mesmo tendo esse caráter de prevalência, elas são fenômenos raros, principalmente a hérnia de Petit, porque ela tem uma diferenciação em relação à hérnia de Greenfeld em relação ao seu assoalho. Agora eu vou falar para vocês a respeito da origem dessas hérnias. Elas geralmente são as hérnias congênitas, as hérnias adquiridas de forma primária e secundária, e as causas raras que não se enquadram nas outras três definições de causa. As congênitas são a síndrome de deficiência vertebral, meningocele e neurofibromatose. De modo geral, são condições as quais você tem uma degeneração. Pode ocorrer por causa de uma degeneração do sistema nervoso, você acaba comprometendo o estímulo da musculatura e esse comprometimento de estímulo leva o músculo a falta de atividade e ele, ao invés de uma hipotrofia do músculo, esse músculo ele acaba perdendo tônus e como ele perde tônus de resistência, esses pontos que já tendem a ser frágeis, eles podem vir a herniar e prolapsar uma estrutura de dentro da cavidade, que ela pode ser oriunda de qualquer lugar, ela pode ser retroperitoneal, ela pode estar dentro da cavidade e assim sucessivamente. As adquiridas de forma primária, é importante lembrar que as hérnias, de modo geral, elas são uma combinação de a cavidade tem uma pressão positiva, naturalmente. Se você tem um aumento dessa pressão, alguma estrutura pode prolapsar. Se você mesmo que você tenha a pressão normal, mas tem uma fragilidade do que contém as estruturas, ela também pode prolapsar.
E se você tem uma combinação dos dois, a chance de prolapso é maior ainda. Você aumenta a pressão e fragiliza a estrutura de contenção. As adquiridas primárias, você tem que lembrar que são condições a qual essa hérnia ela vai ocorrer em decorrência de uma condição do paciente. Não aconteceu um fenômeno externo para levá-lo a essa condição. Aumento de pressão intra-abdominal e perda ponderal nesse caso aqui. A perda ponderal pode ser, por exemplo, uma síndrome constitutiva, como uma neoplasia, ou qualquer tipo de síndrome constitutiva que pode, por exemplo, fazer o consumo, uma espécie de consumo, uma diminuição da massa muscular desse indivíduo a ponto de ele perder a resistência da parede. A adquirida são procedimentos cirúrgicos traumáticos, que os acessos cirúrgicos, por mais que o médico ele busque fazer aquilo de uma forma a lesar o menos possível o paciente, todo tecido que ele fibrosa após uma intervenção cirúrgica, a gente tende a pensar que a fibra é mais resistente que o músculo, mas aquilo ali, mesmo assim, continua sendo um ponto de fragilidade. Aquilo ali pode vir a romper, principalmente se for nessa região desses dois trígonos, trígono de Greenfeld e de Petit. As causas raras, elas vão cursar com a condição que eu falei para vocês, que é da perda da resistência dessa parede ou aumento da pressão. Aí você tem aumento de pressão, por exemplo, em gravidez, mal de pote, aí você pode ter também mal de pote, você pode perder a resistência, por exemplo, retirada com enxerto ósseo, aonde o músculo perde o ponto de ancoragem e aí ele de certo modo, uma das extremidades da cabeça de algum desses músculos, o ponto de um músculo, ele fica literalmente flutuando, ele não tem aonde se aderir, entendeu? E aí você perde a resistência da parede e a tendência à herniação acontece. Léo, o próximo, por favor. Desculpa, Léo. Pode voltar ao anterior? Então, aqui a gente tem uma representação das duas hérnias simultaneamente na imagem à direita. Aqui está explicando por que a hérnia superior, a hérnia de Greenfeld, ela se recebe esse nome, porque ela está mais superior, porque tanto que uma das suas deliminações é o arco da 12ª costela, que é superior à delimitação inferior da hérnia de Petit, que é inferior. Uma das suas delimitações é a crista ilíaca, e há essa diferença de patamar. Aqui está mais ou menos explicando e demonstrando. Mais para frente, quando a gente for falar especificamente das hérnias em si, eu vou falar dos limites e das estruturas. Agora eu vou falar, como agora. Eu vou falar agora da hérnia superior ou hérnia de Greenfeld, que recebe o nome graças ao pesquisador que a descreveu. Essa hérnia, o limite superior dela é a 12ª costela e um outro limite é a musculatura paravertebral, que pode ser o serrátil posterior inferior, por exemplo, e a outro limite é a musculatura do oblíquo interno, aquele que você olhando de forma, olhando o paciente em decúbito dorsal, de medial, de lateral para medial, você vai perceber que as fibras musculares elas adquirem um sentido em diagonal, que forma essa face do trígono com a costela e com outro músculo. Então você tem realmente uma espécie de um triângulo que é um ponto de fragilidade. E o assoalho desse trígono não é um assoalho tão forte como o assoalho do trígono de Petit, porque o assoalho desse músculo é a aponeurose do transverso do abdômen. E a de Petit é uma outra estrutura muito mais resistente que o Léo vai falar posteriormente para vocês. Aqui a gente tem o desenho demonstrando esses músculos e aqui do lado uma foto de um paciente que vai passar por uma intervenção cirúrgica para fazer uma reparação dessa condição. Mais para frente eu vou falar dessas outras situações de exames e reparos. Aqui tem uma exemplificação de um reparo que foi feito, por exemplo, a imagem de cima à esquerda é uma instalação de uma tela de Prolene, em cima à direita mostrando um prolapso de a aponeurose transversa, uma estrutura de gordura peritoneal, como eu falei. Quando a gente passa a pensar numa hérnia anterior, geralmente a gente vai pensar
uma estrutura da cavidade, como uma alça de intestino ou alguma outra coisa. Aqui, como a hérnia posterior, a gente tem que pensar também nas estruturas retroperitoneais. Então, não só as retroperitoneais, como às vezes até uma fração de peritônio pode dar um jeito de se colocar ali dentro desse espaço confinado, e que pode acontecer. Tanto que aí embaixo, eu vou mostrar para vocês uma estrutura retroperitoneal. Isso aí que está herniando, que está atravessando a parede, e está se colocando logo abaixo da pele, praticamente, é um rim. Ele pegou e escapou por entre essa região de fragilidade, literalmente. Agora, o porquê desse momento de fragilidade a gente tem que avaliar. E por isso que é importante os exames de imagem, que eu vou comentar mais para frente. Por favor, Léo, a próxima imagem. Então, agora eu vou continuar falando sobre a hérnia do trículo lombar inferior, que recebe o nome de hérnia de Petit. A gente vê aqui a delimitação desse trígono, formado aqui pelo latíssimo do dorso, o oblíquo externo e a crista ilíaca. E, se contrapondo à hérnia superior, a gente tem um assoalho formado pela fáscia tóraco-lombar, que, como a gente já conversou anteriormente, tem a sua fixação na estrutura óssea das vértebras lombares. Então, se a hérnia lombar superior tem seu assoalho numa aponeurose de um músculo simples, aqui a gente tem o assoalho, uma fáscia que se fixa no osso, o que a torna ainda mais rara que a hérnia superior. Aqui a gente vê a exemplificação no paciente, uma criança, nesse caso tinha uma condição congênita, né? Lembrar que quando a causa é congênita, tem um risco maior dessa hérnia se manifestar de forma bilateral. E entender também que um outro motivo dela ser mais rara é que esses componentes do trígono são mais superficiais do que o do trígono superior. Então, para ter uma extrusão de um saco herniário, a força e a quantidade de fragilidade dessa parede deve ser ainda maior. Aqui a gente tem uma tomografia, um corte axial, e a gente vai exemplificar agora uma hérnia de Petit. Então, aqui do lado direito, a gente está vendo transverso, oblíquo interno, oblíquo externo. Da mesma forma do outro lado. Transverso, oblíquo interno, oblíquo externo. Aqui a gente tem o psoas, quadrado lombar e eretor da espinha. Então, à medida que a gente vai fazendo cortes mais inferiores, a gente já começa a ver essa assimetria entre o lado direito e o lado esquerdo se manifestando por esse afastamento entre as fáscias, até que esse afastamento, essa fragilidade, torna possível a extrusão do conteúdo intraabdominal. Aqui ele já ganha a fáscia do oblíquo externo, se exteriorizando, tanto ao oblíquo externo quanto à musculatura paravertebral, se instruindo um pouco mais. E aqui nessa imagem a gente tem a representação melhor da extrusão no trígono de Petit, ou seja, já passou da face do oblíquo externo, já passou da musculatura paravertebral e já passou da crista ilíaca. A partir daqui, o saco herniário vai passar a regredir até não invadir mais os tecidos extraperitoneais. Então, pessoal, dando continuação aí à explanação do trabalho, é o seguinte: a avaliação dessas hérnias lombares. Essa avaliação ela vai ser feita basicamente com o exame físico e auxílio de exame de imagem. No exame físico, você vai perceber que a região posterior do paciente vai haver uma protrusão de uma região específica, e você, sugestivamente, são desses pontos de fragilidade, mas é muito importante que você, por saber que essas condições são condições raras, saber que há também a possibilidade de ser um lipoma, um tumor benigno de tecido gorduroso, que é mais provável de ser um lipoma quando nos depararmos com essa condição do que ser uma hérnia, porque esses pontos, apesar de serem pontos de fragilidade, eles são mais frágeis comparado ao entorno deles, mas eles não são pontos frágeis, tanto que ele tem assoalhos consideravelmente resistentes. E
E aí a gente vai procurar uma forma de procurar esse ponto de fragilidade ao exame físico, apalpando, por exemplo, e também, mas é importante lembrar, principalmente a hérnia de Petit, por uma das suas delimitações terem a 12ª, que é flutuante, você ao tentar palpar, você tem que tomar cuidado, porque você pode palpar a ponta da costela. Não é ancorada na coluna, e se você apalpar outra ponta, é bastante dolorosa, essa palpação. Esse paciente vai apresentar desconforto e pode vir a sentir enjoo, por exemplo, encarceramento de uma alça de intestino, alguma outra estrutura que possa vir do trato digestório. E, resumindo, como eu falei anteriormente, como a hérnia é um aumento de pressão ou aumento de fragilidade, ou as duas, se a gente estimular o paciente a fazer uma manobra que aumente a pressão da cavidade, como manobra de Valsalva, esse elemento pode vir a prolapsar ou aumentar a quantidade da extrusão dele. Então a gente pode, nessa hora, meio que tentar excluir o lipoma. Se a gente fizer uma manobra de Valsalva e a hérnia se tornar mais visível, mais intensa, mais palpável, a gente tende a acreditar que não se trata de um lipoma, entendeu? Vamos lá, Léo, próximo, por favor. O diagnóstico e tratamento. O diagnóstico, como eu falei, ele vai se fazer por exame físico e exame de imagem, principalmente tomografia, porque a tomografia tem a capacidade de não só mostrar a hérnia em si, como as estruturas musculares que rodeiam essas áreas de Petit e de Greenfeld. Desculpa, pessoal, esqueci o nome. E essas estruturas a gente tem que pensar que, por mais que o paciente ainda não tenha apresentado a hérnia, ela já pode estar fragilizada e o paciente apresentar um desconforto e já pode pensar numa tomografia para avaliar essa região, porque ele pode observar aquilo ali e falar assim, olha, esse paciente tende a... Então, às vezes, ele pode sugerir uma atividade física, alguma outra coisa para fazer um reforço muscular e ele vinha reforçar, de alguma forma, essa região, evitando problemas posteriores. Essas hérnias podem evoluir, basicamente, para situações que são mais graves, além da dor e do desconforto, seria o encarceramento de alguma estrutura, e aí você leva a um evento extremo, seria uma cirurgia de um tipo de abdômen agudo, uma emergência cirúrgica, onde você tem que intervir, desencarcerar essa região, esse elemento, para ele sair do sofrimento e o paciente não ter um problema posterior maior. Seria, por exemplo, uma estrutura dessa vinha a ter literalmente um infarto de uma estrutura e você ter uma estrutura não funcional naquela região. Por exemplo, se fosse sendo uma alça de intestino, é muito complicado você imaginar que o fluxo dos alimentos vai vir de uma região normal, atravessar uma região não funcional e, entre aspas, morta e voltar com uma outra funcional. Não vai acontecer. Você tem que retirar uma seção de intestino, religar os dois, é um problema muito mais complexo do que tratar uma hérnia, que, entre aspas, é um problema menos complexo, ainda mais hoje em dia com a cirurgia laparoscópica. Pode ir, por favor, Léo. Próxima imagem. As complicações e pós-cirúrgicas. As complicações pós-cirúrgicas, como eu já tinha falado um pouco das resoluções da hérnia, que são geralmente cirúrgicas, agora vem a parte de complicações, que basicamente seriam as infecções dos tratamentos dessas hérnias. Porque, via de regra, quando você tem uma hérnia dessa, o assoalho se rompeu ou ele cedeu de alguma forma, prolapsou, então você tem que ir literalmente junto àquela região e colocar uma malha, geralmente uma malha chamada malha de Prolene. Essa malha a gente tem que ancorar ela em alguns pontos através de sutura, mas lembrando que como essas regiões são trígonos, em que uma das 3 regiões são ossos, é meio complicado ancorar essa malha, porque falta tecido capaz de suportar uma sutura. Então, imagina você apoiar uma coisa que tem que ir em formato triangular, mas você só pode usar 2 lados desse triângulo, entendeu? Aí se torna difícil. Mas
apesar dessas dificuldades, são procedimentos que tendem a ter um bom prognóstico, a não ser quando você tem uma infecção dessa malha e aí você tenta tratar com antibiótico, ela continua infeccionando, aí você tem que retirar a malha e tentar dar um jeito, uma medida cirúrgica, de tentar conter aquilo ali, suturando regiões do tecido para tentar conter com sutura propriamente dito, porque é um pouco mais complicado, mas elas tendem a evoluir bem. Quando isso não acontece, que você tem essa infecção a ponto de você não conseguir combater e ter que retirar a malha, o que pode acontecer é o seromo, que seria uma espécie de um líquido exudativo de um fenômeno inflamatório, mas que, enquanto você está com dreno, você consegue drená-lo satisfatoriamente. O problema maior é quando você tira os drenos para cirurgia e aí depois de até 8 semanas, se esses seromas não regredirem, você tem que fazer uma drenagem com auxílio de uma seringa, propriamente dita, e o melhor dos cenários é quando nada disso acontece. Tudo evolui normalmente, o paciente não há infecção, não há formação de seroma, e ele tem um bom prognóstico e segue a vida normalmente. E como eu falei também, como essas cirurgias estão tendendo a ser cirurgias fechadas por laparoscopia, a chance de infecção diminuiu consideravelmente. Mas é isso que eu tinha para falar nesse momento para vocês. Pode passar a próxima imagem. Bom, agora entrando na parte dos procedimentos, a gente vai falar da laparotomia e da videolaparoscopia. A laparotomia consiste na abertura cirúrgica da cavidade abdominal e ela tem 3 finalidades, que são o acesso aos órgãos intraabdominais em procedimentos eletivos, o diagnóstico em procedimentos exploratórios e a drenagem de coleções líquidas. As incisões laparotômicas podem ser classificadas em longitudinais, que também podem ser chamadas de verticais, transversais, oblíquas, tóraco-laparotomias e tóraco-fremolaparotomias. A incisão longitudinal pode ser mediana ou paramediana. A mediana é feita sobre a linha alba, que é a linha que vai do apêndice tifoide à síntese púbica, passando pela cicatriz umbilical. É uma incisão que tem extensão variável, porque ela permite que ampliações sejam feitas, tanto superior quanto inferiormente. Isso pode ser demonstrado aqui nessas imagens. Aqui a gente tem uma incisão mediana supraumbilical, que pode ser ampliada inferiormente, e aqui uma infraumbilical, que pode ser ampliada superiormente. Quando a incisão ela se estende por toda a linha alba, ela é chamada de xifopúbica. E essa característica de permitir ampliações faz com que essa incisão seja considerada universal, porque assim ela permite acesso a qualquer órgão, seja ele intraabdominal ou retroperitoneal. É uma incisão fácil de ser feita, de acesso rápido e que gera uma perda mínima de sangue, porque ela é feita sobre a linha alba, que é uma região relativamente avascular. Todas essas características que eu falei tornam essa incisão ideal para cirurgias exploratórias e de emergência. A incisão paramediana, como o próprio nome diz, é feita paralelamente à linha mediana. Ela pode se estender do rebordo condral até a pube, e assim como a mediana também tem extensão variável porque permite ampliações. Ela possui 3 subtipos, que são as incisões pararretal interna, transretal e pararretal externa. A pararretal interna também pode ser chamada de incisão de Lenander, e nela a incisão é feita na borda medial, na borda interna do músculo reto abdominal. Então se faz a secção da lâmina anterior da bainha do músculo, disseca a borda interna do músculo e a afasta lateralmente, se abre a lâmina posterior e o peritônio, e assim se tem acesso à cavidade abdominal. A incisão transretal é feita através do músculo reto. Então, se faz a abertura da lâmina anterior, atravessa o músculo por divulsão das fibras, e assim se abre a lâmina posterior e o peritônio. E a incisão pararretal externa é feita na borda externa do músculo reto. Então, se abre a lâmina anterior, disseca a borda externa e a afasta medialmente, se faz a abertura da lâmina posterior e do peritônio. Quando essa incisão é feita na região infraumbilical, ela é chamada de incisão de Jalaguier. A incisão paramediana, ela é mais complexa do que a mediana. Ela tem um maior tempo de abertura e gera maior perda de sangue. Mas ela tem a vantagem de ter uma melhor cicatrização, porque ela não se localiza sobre a linha alba, que, como eu já falei anteriormente, tem a característica de ser avascular.
Aqui nessas imagens fica mais fácil de entender a diferença entre as incisões. A transretal é feita através do músculo, se faz a incisão e eu atravesso o músculo por divulsão das fibras. Na pararretal interna, se faz a dissecção da borda interna do músculo e o afasta lateralmente. E na pararretal externa, se faz a dissecção da borda externa e a afasta medialmente. A incisão transretal ela é menos utilizada, mas ela é empregada nas estomias, que são a gastrostomia, jejunostomia e colostomia. E as pararretais interna e externa podem ser supra- ou infraumbilicais. Quando supraumbilical à direita, elas fornecem acesso às vias biliares e ao fígado, e à esquerda ao estômago e ao baço. Quando infraumbilicais à direita, elas fornecem acesso ao seco, apêndice vermiforme e anexos uterinos direitos, e à esquerda ao colo sigmoide e anexos uterinos esquerdos. A incisão transversal é perpendicular ao plano sagital, e nela a secção do músculo reto abdominal é feita transversalmente e os músculos oblíquos, tanto externo quanto interno, são seccionados na mesma direção de suas fibras. E, nesse mesmo sentido da fibra, é feita a abertura do músculo transverso e do peritônio. Essa incisão pode ser ampla, se estendendo de um flanco a outro, e pode ser supra- ou infraumbilical. Quando supraumbilical, como demonstrado aqui na imagem, ela oferece uma ótima exposição do abdômen superior. Quando ela é feita à esquerda, dá acesso ao baço e colo descendente, e quando feita no quadrante superior direito, ela é chamada de incisão de Sprengel e oferece acesso às vias biliares. A infraumbilical pode ser ampla ou parcial. A ampla é chamada de incisão de Gurdi e é indicada nas colectomias e pancreatectomias. As parciais podem ser feitas na fossa ilíaca direita, sendo chamada de incisão de Elliott-Babcock, que é indicada para as apendicectomias, e podem ser feitas na região suprapúbica, que é a chamada incisão de Fanenschel, que é muito utilizada em procedimentos ginecológicos e obstétricos. Nela, a pele é incisada transversalmente, com uma convexidade para baixo, para evitar a dissecção dos vasos epigástricos inferiores e dos nervos ilinguinal e ilipogástrico. Geralmente, os cirurgiões fazem a abertura da musculatura na mesma direção da incisão da pele, mas em alguns casos se prefere fazer também a abertura da musculatura na direção vertical, ou seja, se faz a associação da incisão de Fannestil com uma incisão longitudinal. Quando comparadas às incisões longitudinais, as transversais têm a desvantagem de ter um maior tempo de abertura e maior sangramento, mas elas também têm as vantagens de um pós-operatório menos dolorido, menor incidência de complicações respiratórias e, como elas são feitas na mesma direção das linhas de tensão do abdômen, elas protegem as bordas suturadas da tendência ao afastamento condicionado. As incisões oblíquas seccionam o plano sagital ou transversal. As mais conhecidas são a subcostal e a estrelada. A incisão subcostal também é chamada de incisão de Kocher, e ela segue paralelamente à margem costal e pode se estender do apêndice tifoide ao flanco. Quando feita à direita, dá acesso à vesícula biliar e vias biliares, e quando feita à esquerda, dá acesso ao baço. A incisão estrelada é feita pela secção dos músculos na direção de suas fibras, e a abertura dos planos é feita em direções que se cruzam. Quando ela é feita na fossa ilíaca direita, ela recebe o nome de incisão de McBurney, que é indicada nas apendicectomias. E essa imagem para recapitular algumas incisões que foram faladas. Em 1, a gente tem a incisão subcostal, também chamada de Kocher. Em 2, a paramediana. Em 3, a mediana. Em 4, McBurney. Em 5, Fannestil. E em 6, um outro exemplo de incisão transversa. E por fim, a gente tem a tóraco-laparotomia e a tóraco-frenolaparotomia. A diferença entre elas é que na tóraco-laparotomia é feita a abertura tanto da cavidade torácica quanto da abdominal, através da secção do rebordo costocondral e de uma incisão no diafragma, como está representado nas duas imagens. Já na tóraco-frenolaparotomia, é feita uma toracotomia exclusiva com abertura do diafragma, ou seja, se faz a abertura do tórax e o acesso à cavidade abdominal é feito através do diafragma. E a abertura do tórax é feita com uma incisão que não ultrapassa o rebordo costocondral.
Uma complicação da laparotomia é a deiscência da parede abdominal, que consiste no afastamento total ou parcial de um ou de todos os planos suturados. Quando ela ocorre nos primeiros dias de pós-operatório, com visualização ou exteriorização do conteúdo abdominal, ela é chamada de evisceração. E quando ela ocorre mais tardiamente, com manutenção da integridade da pele, ela é chamada de eventração, que também é conhecida como hérnia incisional. Agora eu vou falar sobre as incisões endiolaparoscópicas. Elas vieram para substituir e minimizar os riscos das laparotomias. Elas hoje utilizam, depois dos anos 90, com o advento da fibra ótica, a câmera de alta resolução e instrumentos especiais de tamanho reduzido e de pequeno corte e pinças pequenas que são chamadas trocar. Elas são utilizadas para diversas cirurgias, acabaram quase substituindo nas cirurgias, principalmente as eletivas, as colecistectomias, apendicectomias, peristectomias e diversas outras cirurgias. As vantagens são óbvias por ter menor manipulação. Elas causam uma repercussão inflamatória menor, um dano vascular menor, um dano nervoso menor, uma ativação de nociceptores menor. Então, o paciente tem um pós-operatório menos dolorido, uma alta precoce, o que causa também menor custo para o hospital e para a Seguridade Social, o retorno do paciente às suas atividades, um dano estético menor e também no custo ao hospital e ao paciente um menor risco de infecção. As desvantagens é o acesso aos órgãos é limitado, você tem que utilizar câmeras e pequenos trocares para fazer a situação. Também ela é menos utilizada em situações de emergência, mas em países desenvolvidos já estão estudos a dizer que ela apresenta um risco menor no pós-operatório e está sendo utilizada. E ela tem um maior risco de perfuração, principalmente na fase inicial, antes da inserção da câmera, que eu vou falar posteriormente. Para você fazer uma videolaparoscopia, inicialmente você tem que fazer um pneumo peritônio. Por quê? Qual a função desse pneumo peritônio? Transformar a cavidade virtual do abdômen em real. Então você tem que provocar um pneumo peritônio. Ele é controlado. Ele é feito de qual maneira? A camada perfurada, injeta-se o gás, geralmente dióxido de carbono, por ser um gás fisiológico. Mas hoje também pode se injetar substâncias que contêm anestésicos misturados, anti-inflamatórios gasosos e outras formas. Mas prefere-se o gás carbônico, o já está composto na fisiologia dos órgãos adjacentes. Você promove a distensão e o afastamento das alças intestinais. E essa questão de ter um pneumo peritônio faz necessário ter válvulas que controlam esse pneumo peritônio, porque você não pode simplesmente perfurar com outras cânulas sem válvulas, porque o gás vai vazar e você vai perder todo aquele gás que você injetou ali para a criação desse pneumo peritônio, que afasta as alças e diminui o risco de perfuração. Essas são as incisões iniciais, que são basicamente duas técnicas, uma fechada. São basicamente duas técnicas, por agulha de Verres e Rasson. Essa técnica aqui, que é a inserção direta, ela é pouco utilizada, não vou citá-la durante as explicações. Citei aqui para dizer que ela existe, mas ela ainda é pouco utilizada. Essas duas são mais utilizadas. A técnica aberta, que é de Rasson, a técnica fechada por agulha de Verres. A técnica direta, ela está sendo utilizada em outros países, porque já estão inventando trocáteres diretos com câmera, o que facilita a visualização,
mas ainda não é o principal. As funções dessas incisões iniciais é causar o pneumo peritônio, que é fundamental para o prosseguimento seguro da cirurgia. Pneumo peritônio no lugar e a colocação do pneumo peritônio no lugar certo. A punção por agulha de Vetter. Ela é feita normalmente na região umbilical, uma pequena incisão, suficiente para praticamente só para retirar o obstáculo da pele, a camada queratinizada. Ela é feita na cicatriz umbilical normalmente, por ser já uma cicatriz natural, que tem, mesmo paciente obeso, ela tem um espaço delgado, então entre a camada superior e inferior, entre as camadas que formam da parte externa para a interna, ela vai ter um pequeno tamanho, mesmo em pacientes que têm grande quantidade de tecido adiposo. Ela é pouco vascularizada, a região pouco vascularizada, não tem grandes vasos próximos. E o resultado estético, ela já é uma cicatriz natural e que vai ficar escondida ali a cicatriz inicial. Outras regiões podem ser utilizadas, como ponto de Palmer, ponto médio, tubio e apúbio, vão ser citadas posteriormente, no próximo slide. Após a incisão, você fez a incisão ali, pequena incisão, o abdômen é elevado com as mãos ou com pinça. O abdômen elevado para diminuir o risco de perfuração em algum órgão ou vaso. E se insere essa agulha, que ela tem um mecanismo especial, tanto valvulado, ela é valvulada, e ela também ela apresenta um mecanismo com molas que retrai a camada perfurante, que é a ponta. Toda vez que você ultrapassa uma camada, ela retrai. Aí você tem que acioná-la de novo para perfurar a próxima camada. Isso diminui o risco de perfuração. Você não consegue fazer uma perfuração direta. Você vai fazendo por camadas. E tanto tem o sinal do clique, quando você escuta esse clique, quando você sente a sensação tátil de passando uma camada, ela, como se fosse desarmar um relógio. Ela desarma. Aqui demonstrando a perfuração umbilical. A elevação aqui foi feita com as mãos, uma mão do cirurgião e outra do auxiliar. Aqui são os locais alternativos, podem ser feitos dessa forma. A prega umbilical, supra-umbilical, margem postal esquerda, que é o ponto de Palmer, ponto médio entre o umbigo e a pub, ponto de McBurn esquerda e por aí. O posicionamento correto da agulha é fundamental, porque vai determinar se vai ser injetado o gás ou se vai ter que ser refeita a perfuração. A insuflação ela é inserida corretamente, para saber se ela foi inserida corretamente. É conectado o soro fisiológico à agulha, injeta o soro na cavidade e faz aspiração, para ver tanto se vem sangue ou conteúdo abdominal, quanto para aspirar, se você consegue aspirar todo o líquido e ver se você está na posição correta. O primeiro trocate é a fase crucial. Por quê? Ele é feito às cegas. A fase cega. Porque você tem que introduzir ele para poder introduzir a câmera. Então, ele é confirmado quando tem a saída de gás pela válvula, que você já fez o pneumo peritônio pela agulha. Agora você vai funcionar para você inserir a câmera. Ela é canulada, se trocar é canulado, você vai passar a câmera que contém a fibra e vai transmitir para você visualizar toda a cavidade. Essa fase de maior risco de lesões futuras que você ainda não consegue ver. E depois, as próximas perfurações não tem tanto risco porque já tem a câmera inserida. A técnica de ração. Essa técnica ela é uma técnica alternativa
na punção. Por quê? Ela é feita de maneira aberta, diferente da outra que é fechada. Essa você tem que abrir uma incisão pequena, de 1 a 3 centímetros. Você vai dissecar a face com pinça e você vai enfiar o dedo para garantir que está no lugar certo e ver se você está no lugar correto. Antes da inserção da cânula, você pode conferir que está numa posição correta. A cânula é uma cânula especial, ela contém uma ponta e ela veda a parte superior, que é o trocáter de raço, que é a cânula especial. E esse trocáter especial, ele mantém a vedação dessa incisão aberta. Essa técnica, já falada, ela é aberta e ela é feita dessa forma, por quê? Porque ela diminui o risco de pessoas que já fizeram cirurgias abdominais apresentarem, como essas pessoas apresentam aderências, apresentarem complicações na punção. Aqui está vendo, tem um reparo com sutura para garantir a vedação, porque tem que vedar. Lembrando, por que é importante vedar a saída ali com o reparo? Vou mostrar aqui. Porque tem que manter o gás dentro da cavidade. Se estiver aberto, vai ter vazamento. A cânula garante essa vedação. Os acessos auxiliares, eles são colocados pelo cirurgião na mão direita e esquerda, do lado direito e esquerdo, circundando a câmera, que fica na posição central normalmente. Eles são com a distância mínima de 10 centímetros e com a distância máxima nos vértices de 15 centímetros. Por quê? Eles são formados na posição de triângulo equilátero para que o trocáter tenha o máximo de mobilidade entre um e o outro para permitir fazer uma sutura, fazer uma dissecção e, dessa forma, garantir todo o manejo cirúrgico. Ele também tem esse tamanho, essa distância máxima, por causa desse manejo. Esse passagem de 15 centímetros normalmente entre os vértices do triângulo formado e atrapalha o manejo cirúrgico. Ele é formado essa função de triângulo, essa forma de triângulo. E esse triângulo é móvel. Depende da cirurgia que vai ser feita. Se for uma cirurgia no abdômen superior, faz um triângulo no abdômen superior. Se for no abdômen inferior, no umbilical, faz o triângulo, sempre circundando a câmera. E do lado direito e do lado esquerdo, os trocáteres são inseridos. Normalmente formam-se um formato de diamante e as mãos e a câmera formam as bases de um jogo de beisebol. Primeira base, segunda base, são colocadas e são manejadas dependente da cirurgia. Tem que respeitar o tamanho para permitir que a cirurgia seja realizada com êxito. As complicações são duas básicas complicações. Uma provocada pelo próprio pneu peritônio. Você tem que formar um pneu peritônio e ele não é fisiológico. Esse pneu peritônio, se insuflado no lugar errado, pode causar um enfisema subcutâneo, um pré-pneu peritônio, um espaço pré-peritoneal, acima do peritônio, em peritônio é a camada superior, embolia gasosa, se o profissional acertar um vaso, pode causar arritmias cardíacas. O manuseio da agulha, da própria agulha, pode causar o trocáter, como o trocáter inicial, a inserção da câmera. Pode causar lesões vasculares, lesões viscerais, perfurar uma alça intestinal, ou perfuração de bexiga, pode causar enfisema, se a agulha estiver mal posicionada. E as hérnias, elas são até comuns, porque o orifício aponeurótico normalmente ele pode ser fechado com sutura, ou não, porque ele é muito pequeno. Mas onde passou o trocáter,
Quando passou o trocáter, fica aquele orifício, naquele orifício ele fica mais frágil e pode formar herniação. Está aqui a imagem do espaço pré-peritoneal, que é a camada superior do peritônio, que a perfuração dessa camada na divertida. Com a insuflação, provoca essa quantidade de ar. Por isso, aquela conferência com o soro aspirando, resulta nisso aqui. Você consegue conferir se está nessa posição e reinserção da agulha. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade ao trabalho e nosso tema é paracentese. Trata-se de um procedimento simples que pode ser realizado tanto em enfermarias clínicas como em enfermarias cirúrgicas e podemos atribuir o caráter diagnóstico, investigativo ou ainda um caráter de alívio terapêutico. É realizado em quadros de ascites volumosos e que há repercussão clínica na vida do paciente. O paciente pode apresentar desconforto respiratório, desconforto à mobilização e ainda pode ter uma dificuldade de se alimentar. É bastante realizado em pacientes cirróticos descompensados e visa afastar o diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea. A peritonite bacteriana espontânea é uma infecção bacteriana do líquido acídico com presença de neutrófilos superior a 250 por milímetro cúbico e na ausência de foco intraabdominal de infecção. Vale ressaltar também que a realização da paracentese pode ser guiada ou realizada às cegas. Paracentese guiada utiliza um transdutor, um aparelho de sonografia, para visualizar estruturas intraabdominais e evitar algum tipo de lesão. No entanto, às cegas é bem mais comum e realizada no dia a dia e não é operador dependente, né? As indicações da paracentese são a ascite recente para diagnosticar o tipo, a etiologia. No caso, outra indicação seria suspeita de peritonite bacteriana espontânea e ainda visando o alívio do paciente, né, que seria terapêutico. As etiologias podem ser das mais variadas e ter origem nos diversos sistemas do corpo humano. Pode ocorrer em razão de doenças que cursam com hipertensão portal, como por exemplo cirrose, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca congestiva. Pode ser relacionadas a neoplasias, que poderiam ocasionar quadros ascíticos, e quadros infecciosos, como a tuberculose peritoneal e a AIDS. E ainda a gente pode citar a síndrome nefrótica e a insuficiência renal crônica dialítica, como causas de ascite. As contraindicações podem ser absolutas ou relativas, e pensaremos nas absolutas quando estivermos diante de um quadro de coagulação intravascular disseminada e que também é conhecido como coagulopatia de consumo, que é um processo patológico no qual o sangue começa a coagular por todo o corpo. Isso diminui o número de plaquetas e fatores de coagulação no organismo. E, paradoxalmente, vai existir um risco aumentado de hemorragia, ainda que estejam sendo formados muitos coágulos. Um quadro de fibrinólise também é um quadro que leva a pensar uma contraindicação absoluta. Com relação às contraindicações relativas, podemos citar gravidez e alças aderidas. Também podemos pensar em obstrução intestinal. E aí, nesse caso, optamos por passar um catéter nasogástrico ou nasointeral para aliviar essa condição, essa obstrução intestinal. No caso de distensão vesical, a gente também passa um catéter chamado Foley, conhecido como sonda de Foley, mas é catéter, já que tem luz. Evita-se também a realização da paracentese se tiver sítio infectado, hematomas em locais onde tem hematomas, em regiões que haja cicatriz cirúrgica ou com vasos engurgitados, que sejam visíveis. Né? E no caso dos pacientes com cirrose, que é a principal causa de ascite e a mais comum no dia a dia para a realização de paracentese, o paciente pode apresentar plaquetopenia e alargamento de TAP, né, que tem a afetividade de protrombina. Com essa situação, surgem duas correntes. Uma acredita que, se houver plaquetopenia inferior a 20 mil milímetros por milímetro cúbico, ou INR alargado, maior que 2, isso falaria a favor da transfusão de hemocomponente. No entanto, a outra corrente de estudiosos acredita que a transfusão não é relevante, já que apenas um percentual muito pequeno de pacientes complica diante da paracentese para um quadro de hemorragia grave. Vale ressaltar que o TAP e o INR são medidas laboratoriais utilizadas para avaliar a via extrínseca de coagulação
E em razão de serem utilizados diversos fatores teciduais na obtenção TAP, o INR é uma forma de padronizar mundialmente e estabelecer uma referência que sirva para todos os laboratórios. Agora eu vou falar um pouco da divisão e dos marcos anatômicos do abdômen, direcionado para a paracentese. O abdômen, a gente já viu que podemos dividir ele em 9 regiões ou em 4 quadrantes. E essa classificação tem interesse para a gente, principalmente o quadrante inferior esquerdo e a região da fossa ilíaca esquerda. E, basicamente, essa preferência pelo lado esquerdo, na tabela abaixo, a gente pode ver comparativamente a topografia abdominal, que é a região com menos estruturas envolvidas. Uma vez que do lado direito, na fossa ilíaca direita, a gente tem o seco, que é uma estrutura mais fixa, com contrapartidas a alças abdominais contralaterais. Portanto, aumenta o risco de perfuração durante o procedimento. Bom, por que eu falei da anatomia? Porque é através dela que nós vamos definir o local adequado para a punção. Que para realizar esse procedimento, a gente vai traçar uma linha imaginária da cicatriz umbilical até a espinha ilíaca antero-superior esquerda. E aí, nós dividimos essa linha imaginária em 3/3, sendo a junção da porção média com a porção inferior o local indicado para a punção. Uma outra forma de fazer isso é medir 5 centímetros em direção cefálica a partir da espinha ilíaca e 5 centímetros da linha alba ou da cicatriz umbilical. E aí esse ponto de encontro dos dois vai ser o local para punção. Os dois métodos, eles vão dar um local próximo, mas sendo que o primeiro é uma forma mais prática, né? Eu vou exibir agora, através da animação do slide, como que seria mais ou menos isso. Aí aqui a gente vê ó, que formou a linha, e aqui nessa imagem a gente pode ver que já tem até uma cicatriz de punções anteriores, ou seja, essa é uma CIT de recorrência. Claro que a gente não tem a proporção, né? Então fica meio difícil, porque a gente não tem a noção de profundidade, mas essa daqui, em tantas essas imagens, seriam o local adequado. Com a setinha agora. E dessa forma, a gente também protege, aqui a gente pode ver demarcado, o músculo reto abdominal e a artéria epigástrica inferior, como a gente pode ver aqui. Dessa forma, a gente vai fazer a punção em um local que está tanto evadindo de um quanto de outro, evitando possíveis complicações. Uma outra forma que a gente fala, que é um ponto de McBurney à esquerda. É uma forma informal de dizer porque o ponto de McBurney é localizado no lado direito e é um sinal de apendicite. É só uma forma de memorizar onde que deve ser o local para a punção. Aqui nessa imagem nós podemos ver que quanto maior a CIT, maior a distância entre a parede abdominal e os órgãos. Então, de certa forma, é pior para o paciente, mas é melhor para o médico que vai fazer essa operação, porque ele tem mais segurança. Porque o líquido aumenta a distância entre os órgãos, então dificulta a perfuração dos mesmos pela punção. Bom, sobre os exames de imagem. Em geral, as paracenteses não são guiadas por exame de imagem, mas quando são, a ultrassonografia é o mais indicado, uma vez que consegue visualizar com facilidade o contraste entre estruturas sólidas e o líquido intraabdominal. E a praticidade de chegar à beira do leito e projetar em tempo real, sendo assim você consegue realizar o procedimento enquanto você está assistindo a imagem. Ao mesmo tempo, você não precisa esperar sair o resultado do exame. É uma ferramenta que aumenta muito a margem de segurança para a realização. E também vai alterar um pouco o nosso método de realizar, porque com a ultrassonografia você vai optar por funcionar o local onde tem mais líquido, que teoricamente é o local mais seguro. Como a gente pode ver nas imagens do lado, aqui a gente tem que perceber que o operador está sem luva. Então, já é uma imagem errada, né? Mas foi o que eu consegui. A gente pode ver ó, a parede abdominal e a distância entre os órgãos de líquido. Aqui a gente consegue até ver as alças abdominais. Sendo que aqui ó, nós podemos ver a distância entre o fígado e o líquido. Então, é um péssimo lugar para se funcionar, porque, obviamente, você vai perfurar o órgão. E o material utilizado para o procedimento deve ser estéril, obviamente, e o médico responsável pela realização deve utilizar gorro, máscara, luva e capote, né? A região que será realizada a punção deve ser coberta por um campo fenestrado estéril, que na foto está em azul, no slide está em azul. E aí vamos utilizar gás, material degermante, né? Costumeiramente é clorexidina degermante tópica. E aí um kit estéril para antisepsia, com cuba e pinça própria,
agulha 22 gauge, gel pode ser 14 ou 16 gauge, e a seringa pode ser de 5 até 10 ml. E anestésico local costuma ser lidocaína. Na tela, a gente está vendo um sistema de cor que associa o tamanho da agulha a cores, para facilitar uma identificação mais célere, mas na prática utiliza-se mais a numeração mesmo. Tá, e o procedimento, como qualquer procedimento, qualquer exame físico que a gente vai realizar, a gente deve informar o paciente, informar a necessidade e a finalidade daquele procedimento. Explicar se dói, se não dói, a localização, por que nós estamos fazendo aquele procedimento, para poder aí, então, começar a técnica propriamente dita. E aí, com o paciente de decúbito dorsal, a gente eleva a cabeceira discretamente, e aí, no caso de ascites pouco volumosas, a gente solicita o paciente para adotar uma posição de semidecúbito lateral, que tem mais ou menos 45 graus para o lado a ser puncionado. E aí, voltamos no que o Caio mencionou, que a gente dá preferência quando realiza essa punção, esse procedimento às cegas, pelo lado esquerdo, em razão da mobilidade das alças naquela região. No entanto, se estivermos utilizando, se for um procedimento guiado, a gente vai optar pela região com maior concentração de líquido. E aí, com a elevação da cabeceira, a gente dificulta o retorno venoso e permite o acúmulo de líquido acítico numa mesma região abdominal. E aí, como o Caio também citou, eu vou frisar, porque é bastante relevante, importante e comum na prática médica. A gente divide o trajeto entre a espinha ilíaca, antero superior e o umbigo em 3 porções. E a incisão é feita na junção do terço inferior com o terço médio. E aí inserimos a agulha na junção do terço inferior com o terço médio. E outra forma de referenciar seria determinar 5 centímetros em região cefálica, considerando a espinha ilíaca antero superior, e 5 centímetros medialmente, que vai dar mais ou menos na mesma região, que seria na junção do terço inferior com o terço médio. A técnica mais utilizada de inserção da agulha é conhecida como técnica em Z. A punção é feita perpendicularmente à pele, mas antes de inseri-la, tracionamos a pele em 2 centímetros em direção caudal. E aí, após a retirada do catéter, a pele volta à sua posição normal, ficando a pele numa região superior à região da perfuração, à região que foi perfurada no peritônio. Com isso, a gente pode aprofundar a agulha em um ângulo de 45 graus em direção à cavidade peritoneal, atingindo a cavidade abdominal. Todo o trajeto é realizado aspirando e instilando anestésico. Aspiração para ver se não houve punção de nenhum vaso e o anestésico para ir anestesiando toda a região. A cavidade abdominal é alcançada quando percebemos um refluxo na seringa, que vai ser um refluxo de líquido acítico, né? E dessa forma a gente recua um pouco até interromper esse fluxo, esse refluxo. E aí temos ciência de que a agulha, logo à frente da agulha está o peritônio. Liberamos um pouco de anestésico, né, para anestesiá-lo também. Após a anestesia, inserimos o gel, conectando a seringa e utilizamos o mesmo orifício da anestesia. E aí, ao atingir o líquido, a gente avança mais uns 2 a 5 milímetros antes de retirar a agulha, deixando apenas o catéter, para ter certeza de que está bem posicionado e que com a nossa retirada ele não vai sair da posição original. No caso da suspeita de peritonite bacteriana espontânea, a quantidade de líquido a ser funcionar, líquido acítico a ser funcionar é de 20 mililitros, que é suficiente para citometria total e diferencial, e também para cultura. Já no caso de se tratar de uma paracentese diagnóstica, a gente tende a puncionar 50 mililitros de líquido acítico, e essa quantidade é suficiente para realizar citometria, bioquímica, bacterioscopia, coloração de grãos do Nielsen, culturas para bacilo de Koch, bactérias, e a gente deve considerar fungos também, né? Se o intuito for citologia oncótica, a gente retira uma quantidade de líquido maior a fim de aumentar a sensibilidade do exame. Vale mencionar que a citometria visa a contagem do número de células e análise de predominância de mononucleares ou polimorfos nucleares. E além dos critérios para identificação de peritonite bacteriana espontânea, que já foram citados, né? Já a citologia oncótica tende a pesquisar células tumorais, células neoplásicas no líquido. Cabe ressaltar que se a retirada de líquido acítico superar 5 litros, a gente deve repor a albumina humana a 20%. E considera-se 8 gramas por litro retirado e não por litro excedente. Dessa forma, se a gente retirar 7 litros
de líquido acítico, o total de reposição de albumina seria 56 gramas. Além disso, o principal critério avaliado na paracentese diagnóstica é a análise do gradiente albumina-sorocite, onde calculamos a albumina sérica, o valor da albumina sérica, menos o valor da albumina do líquido acítico. E se o resultado for maior ou igual a 1,1, a gente está diante de um transudato. Vamos pensar em hipertensão portal, cirrose hepática, ascite de origem cardíaca. No entanto, se o resultado for menor que 1,1, a gente pensa em exudato. E aí vamos pensar em doença peritoneal. E uma exceção é no caso da proteína total sérica ser menor do que 2,5 gramas por decilitro, o que fala a favor de ascite nefrótica. Bom, as principais complicações. O extravasamento do líquido acítico pelo local da perfuração é bastante comum quando há presença de grande ascites, que após a perfuração o líquido começa a extravasar por aquele orifício. Uma das formas de se evitar isso é a técnica já citada, a técnica do Z, onde a própria camada da pele vai sobrepor a perfuração, impedindo esse extravasamento. A infecção local ou intraabdominal é mais rara, mas pode acontecer quando não há degermação e utilização do campo estéreo corretamente. A perfuração das alças intestinais é bastante comum quando não tem o uso do transdutor ultrassonográfico e quando as ascites são de menores volumes, é uma complicação bastante grave. E os sangramentos, que dependendo da perfuração, às vezes pode atingir a microcirculação e ocorrer o extravasamento hemorrágico. Aí agora que temos uns vídeos de demonstração onde eu vou falar um pouco sobre eles. Então, nesse primeiro vídeo a gente consegue ver o médico passando o degermante, uma ascite bastante volumosa. E agora ele vai colocar o campo fenestrado, estéreo também. Agora ele vai administrar a anestesia. Injetado anestésico, você vai conferir com o paciente se ainda há sensibilidade. Caso não, você já pode preparar o gel para inserção. Nesse caso aí, o diâmetro do gel e da agulha tinha um pouco de diferença, então o médico pegou um bisturi para facilitar na perfuração. A qualidade é um pouco ruim, mas a gente já pode ver que a seringa está se enchendo com líquido amarelado. E essa coloração amarelada é justamente característica do líquido acítico. Agora a gente vai conseguir ver com mais clareza. Mesmo com a qualidade da imagem sendo um pouco inferior, no caso agora ele vai inserir um catéter, que é justamente para poder drenar esse líquido, para o alívio do paciente. Na seringa ele separou o que foi colhido para os exames laboratoriais e agora ele vai fazer a drenagem para alívio do paciente, para reduzir o volume líquido justamente dentro da cavidade abdominal.
Tá mostrando o recipiente se enchendo. Lembrando da reposição de albumina, né, gente? Conforme o volume retirado. Esse próximo vídeo é de um hospital americano e a gente vai conseguir assistir o procedimento concomitante à ultrassonografia. A narração é em inglês, mas eu acho que é melhor que a minha, então boa sorte. To do a therapeutic paracentesis, first take a look with the ultrasound and find a pocket of fluid that looks safe. Avoid those superficial veins and important stuff like bowel and omentum. If you turn the patient slightly towards you, the bowel will float up, and I use whichever lower quadrant looks better on ultrasound. Mark your site. Here we're going to do that with a little bit of suction. And now we're going to prep the skin. Don your gloves and drape your site so that everything is nice and sterile. Anesthetize the skin with a wheel of lidocaine and anesthetize the tract. Set up your equipment. So you should have your tubing, scalpel, needle with catheter, which, by the way, does not always come in the kit, so make sure you check ahead of time. And we're going to make a small stab incision just large enough for the catheter. We're using a needle with plastic catheter, but it's the same technique as a needle with syringe. Here we nick a little blood vessel. It's common, no big deal. Now, important, do not withdraw the needle from the catheter until you get ascites fluid back, because if you withdraw the needle too early, you cannot then reinsert the needle because you might tear the catheter with the needle. Now, hold that needle still while advancing the catheter, and then you can withdraw the needle. Connect your tubing to the catheter and to the vacuum-sealed containers, which notably are not sterile. So now you're no longer sterile unless you have an assistant to help you with this. So you can keep an extra pair of sterile gloves nearby in case you need to readjust the catheter. This is the typical appearance of ascites fluid, straw-colored, slightly frothy. So let this drain, fill up the bottle, and when it's time to switch to a new bottle, clamp the tubing and insert it into the next bottle top. And when you unclamp it, the magic of a vacuum will draw that fluid right in. Remove the catheter, place a dressing, and you are done. I'm Dr. Jess Mason, procedure done by Dr. Andreas Anaya. Bom, nós agora vamos para o último vídeo, onde mostra um modelo de prática para paracentese. É interessante porque ele demonstra a técnica de uma maneira mais clara. This is the Limbs and Things Paracentesis Trainer. An anatomically accurate adult male torso for teaching and practicing both diagnostic and therapeutic techniques of abdominal paracentesis. For postgraduate learning, the trainer is suitable for both landmark or ultrasound-guided methods, and floating bowel can be placed to meet training needs. Insertion of a needle into the peritoneal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido e até o plantão de dúvidas.